Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar então sobre o caderno número 19, o caderno de atenção básica que aborda o envelhecimento e a saúde da pessoa idosa. Vou tentar resumir então de forma bem pontual e o que eu considerei mais importante, né, depois de responder questões, estudar sobre esse caderno para ajudar vocês aí que estão se preparando para a prova. E eu espero então que seja útil para vocês esse vídeo, tá? Vamos lá então. Então a gente vai iniciar falando da diferença nos indicadores, né? O livro ele nos traz que a gente vem tendo então, e hoje mais ainda, né, claro, uma queda nas taxas de fecundidade e de mortalidade e um aumento na expectativa de vida. Então, se a expectativa de vida aumenta, tu tem que olhar de uma forma especial para esses idosos, né, para essa população idosa. Então, o livro ele nos traz que as metas de independência e autonomia são as mais fortes com relação à saúde do idoso. Por quê? Porque a gente quer que esse idoso envelheça de forma saudável, né, que ele tenha sua independência, sua autonomia, e isso é saúde pública, nada mais do que isso. Então, com as quedas na fecundidade, na mortalidade e o aumento na expectativa de vida, as metas passaram a ser essa. Então, independência e autonomia para a pessoa idosa. Falando agora de senescência e senilidade, tá, pessoal? A senescência, ela é totalmente diferente da senilidade. A senescência nada mais é do que um processo natural de envelhecimento. É o envelhecimento saudável, digamos assim. Então, é a diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos. Mas a senescência, que é o envelhecimento saudável de uma pessoa, quando ele é associado a algum agravo, por exemplo, um acidente, um estresse emocional muito grande, algumas patologias, se torna a senilidade. Então, tu tem o envelhecimento saudável, que quando é afetado por uma doença, ou um agravo, ou um estresse emocional muito grande, acaba interferindo nas atividades cotidianas desse idoso. Aí, esse idoso vem a ter senilidade. Então, antes, o que tu fazia, por exemplo, se o idoso conseguia se locomover tranquilamente, fazer suas atividades cotidianas, tomar banho, comer, se alimentar, de forma autônoma, isso é senescência, é algo saudável, não tem nenhuma doença envolvida, nenhum agravo envolvido, é só o envelhecimento natural do corpo. Quando tu pega a senescência, tu pega o idoso que tem envelhecimento natural e ele sofre um agravo, ou seja, uma doença, por exemplo, teve um AVC, ficou com perda de força no lado direito do corpo, por exemplo, não vai mais desenvolver as atividades da forma que desenvolvia antes. Pode ser até que precise de um pouco de ajuda, a autonomia é perdida. Quando tu tem a perda de autonomia, a perda de capacidade de desenvolver as suas atividades cotidianas, aí esse idoso se torna senil. Senil por quê? Por causa da senilidade. E aí, tu tem, então, a senilidade, que então a gente vai ter que avaliar esse idoso para ver de que forma que ele está conseguindo desenvolver as atividades dele. E aí que eu comentei ali com vocês a avaliação funcional, para se verificar de forma sistematizada o nível em que as doenças ou os agravos impedem o desempenho das atividades cotidianas de forma independente e autônoma. Então, tu tem que avaliar até que ponto esse idoso está precisando agora de ajuda, que ele não precisava antes, para desenvolver as atividades dele do dia a dia, as atividades normais. Isso é avaliação funcional. O profissional da saúde vai fazer, né, essa avaliação funcional para ver o quanto que esse agravo afetou o desenvolvimento desse idoso, o envelhecimento desse idoso, tá? Então, falando agora, pessoal, da caderneta da pessoa idosa, ela nada mais é do que um instrumento para o profissional da saúde, né, manter um monitoramento bem específico desse idoso com relação a quedas, qual a frequência que ele sofre algumas quedas, com relação às vacinas, ao ganho de peso ou à perda de peso, né, que pode ser bem significativa às vezes. Então, nada mais é do que uma forma de planejamento para os profissionais da saúde. E o livro ainda nos traz que a caderneta da pessoa idosa, ela é uma forma de cidadania para o idoso, tá? Gravem isso porque é uma coisa que eu achei bem detalhe, importante pra gente saber para responder aqui na hora da prova, tá? Então, a Política Nacional de Promoção à Saúde, ela nos traz algumas ações que podem ajudar a promover, então, a saúde do idoso. Por exemplo, a prevenção e controle do tabagismo, tá? A gente tem hoje muitos idosos que são tabagistas, então tem os grupos de tabagismo nas UBSs, muitas vezes, que podem auxiliar eles a deixarem de ser dependentes do tabagismo, a prática de atividade física para incentivar a autonomia, enfim, né? A prevenção à violência e o estímulo à cultura de paz, a redução da mortalidade por acidentes de trânsito, e aí a gente vai tendo algumas ações ali que o livro nos traz como ideia, tá, pessoal? Agora falando um pouquinho do Estatuto do Idoso, que traz então o direito à saúde do idoso, tá? Que é a Lei 10.741, nos traz então que o idoso ele goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. E esses direitos são obrigação da família que está cuidando desse idoso, da comunidade na qual esse idoso está inserido, do poder público, dos profissionais da saúde. Então, quando o idoso ele não responde mais por si, é um dever da família, da comunidade, do poder público cuidar desse idoso, tá? Basicamente é isso que eles querem dizer.
Passando agora para o tema de prevenção e manutenção da saúde do idoso, o livro aí nos traz alguns pontos que é importante, né, de se ter na saúde pública para fazer a manutenção correta e da maior forma possível da saúde desse idoso, tá? Então, algumas unidades geriátricas de referência com um pessoal especializado nessa área, né? O cadastramento da população idosa em base territorial, para que se tenha um monitoramento disso, principalmente, por exemplo, eu tenho tantos idosos nessa área e eles têm diabetes e hipertensão. Os grupos de diabetes e hipertensão, né, os responsáveis na saúde pública por esses grupos, tem que ter um monitoramento especial para esses idosos, né? Por isso que é importante a gente ter um cadastramento da população idosa em questão de território, tá? Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. E a gente vai para a questão, então, da reabilitação, tá? A questão de manutenção da saúde do idoso. O idoso sofreu um agravo, ele tem o direito à reabilitação, então ele vai passar pela geriatria e a gerontologia, que são áreas específicas da saúde do idoso, né? E depois a gente tem, então, como intenção reduzir as sequelas decorrentes do agravo da saúde, tá? Então, a reabilitação específica nessa área, ela tem justamente como intuito reduzir as sequelas, né, desses agravos que o idoso pode sofrer, certo? E aqui falando então um pouco sobre a responsabilidade do profissional da saúde. Eu dei uma pincelada, né, pessoal, sobre o Estatuto do Idoso, depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, e depois também com relação às violências, mas de forma, né, introdutória para vocês. É responsabilidade do profissional da saúde, então, fazer o acolhimento, que é a escuta, né, do problema desse idoso, um atendimento, verificar sinais vitais, enfim, o que for necessário. A notificação, então, se for um agravo de violência, por exemplo, é responsabilidade do profissional que atende esse idoso fazer essa notificação. E posterior a essa notificação, se dá o segmento na rede, então, para a reabilitação desse idoso, certo? Falando agora sobre a política nacional de saúde da pessoa idosa, então, uma política que prevê aí, né, melhorias e manutenção da saúde desse idoso. Então a gente vai ter como porta de entrada a atenção básica, porque é na atenção básica que tu consegue ver mais de perto, né, esse idoso, fazer visitas domiciliares, receber as queixas principais e primárias ali do idoso. Então ele define como porta de entrada a atenção básica. E como referência, então, aqueles serviços que são prestados de nível médio e alto, né, com relação a complexidades, tá? Então é o profissional da saúde que vai ter que fazer o acolhimento desse idoso, fazer a escuta, ouvir a queixa desse idoso e sempre pressupor, digamos assim, que o idoso tem, né, suas faculdades mentais ali totalmente intactas, né? Então ele pode aí conversar contigo normalmente, procurar não se referir sempre ao familiar e nunca ao idoso, né? Às vezes a gente vai no automático e acaba perguntando pro familiar e não pergunta pro idoso. Isso é muito errado. Então, de início, a gente tem que sempre pressupor que o idoso pode responder e se referir a ele, tá? Conversar de forma respeitosa, de forma clara, principalmente isso, não usar muitos termos técnicos, porque o idoso ainda vai compreender, né? E quanto mais clara for essa linguagem, mais vai facilitar o diálogo com essa pessoa, tá? E para finalizar, então, os assuntos desse vídeo, eu trouxe umas questões de como que a gente vai fazer a avaliação, né? Como que a gente vai ver o que esse idoso tá precisando de ajuda, no que tá tudo certo, no que tá precisando melhorar, tá? Ou no que a gente precisa fornecer auxílio. Então, a questão da alimentação e da nutrição, a gente tem que sempre registrar, como eu comentei com vocês, a gente pode usar a caderneta do idoso para fazer esses registros, e o livro nos traz que essas medidas, elas têm que ser registradas de forma semestral. Então, a cada 6 meses tem que ter um registro na caderneta do idoso. Isso é uma informação bem importante, tá, pessoal? Parece bem coisa de prova, assim, de concurso, tá? Então, registrem essa informação, né? Anotem no resumo de vocês, eu acho bem importante. Então, eu trouxe também as informações ali da questão do IMC para idosos, tá? Dos valores. Depois, se vocês quiserem anotar no resuminho de vocês também, bem importante, tá? Ter aí já em mente para a prova. A questão da acuidade visual, então a gente sabe que é natural um pouco de perda de visão, né, ao decorrer do envelhecimento, mas ela também pode ser agravada, né, isso ser intensificado por alguma patologia. Então, para fazer a avaliação da questão da dificuldade visual, quando esse idoso tem essa queixa, né, ou quando tu observa essa dificuldade, a gente usa o cartão de Jagger, tá? A questão da acuidade auditiva, então a gente tem um terminho bem difícil de pronunciar e também de gravar, mas é bom vocês pelo menos terem visto sobre ele, para que caso caia na prova de vocês, vocês já tenham uma familiaridade, né? Que é presbiacúsia, que é a perda progressiva da capacidade de diferenciar os sons de alta frequência, tá? Então nada mais é do que uma perda progressiva auditiva. Então, para avaliar isso, a gente vai fazer o teste do sussurro, tá? Eu não aprofundei muito
nessas questões, porque tem bastante conteúdo no livro, tá? Mas eu trouxe alguns detalhes ali pontuais importantes que eu acho que é bom vocês pelo menos terem em mente, porque se vocês virem na prova, ao menos vocês, né, já ouviram falar nesses termos, relembram alguma coisa, porque não é totalmente novo pra vocês, digamos assim. Então, bem importante, tá, pessoal? A questão da incontinência urinária, ela pode ser causada por vários fatores, né? Assim como delírios, algumas demências, infecções, retenção urinária, restrição de mobilidade e até mesmo alguns efeitos de medicações, né? Alguns efeitos colaterais. Então, para verificar essa questão da incontinência urinária, a gente pode usar a medida de independência funcional para auxiliar. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, que nada mais é do que ver até que ponto esse idoso consegue fazer as coisas básicas do cotidiano, que é, por exemplo, ir até o banheiro, tá? Na questão da sexualidade, os idosos ativos, eles têm o direito de realizar os testes rápidos de STs e devem, né, pessoal? Não é só porque é idoso que não pega ST. Então, essa é uma questão bem importante de salientar. E a questão da vacinação. Isso também eu queria que vocês anotassem no resumo de vocês, porque costuma cair em prova, tá? É uma questão de idoso, assim, de vacina bem específica. E eu que trabalho em sala de vacinas, sei que a gente lida bastante com essa situação também, tá? Então, a questão da influenza, a influenza deve ser ofertada anualmente, né, de preferência, e o livro nos traz que é no outono. Então, gravem isso, não importa se ela é feita no verão, na primavera, o livro traz que é de preferência no outono, então a gente tem que pensar nisso, que de preferência no outono. A influenza, então, anual no outono, de preferência, né, no outono. Os idosos com mais de 60 anos, eles devem receber ao menos uma dose de antipneumocócica na vida. E os institucionalizados, aqueles que ficam, né, em instituições de cuidado, enfim, em lares, e não vacinados, eles devem receber uma dose e depois de 5 anos a segunda dose, tá? Caso a indicação persista. Normalmente as indicações de antipneumocócica, assim, para idosos são pneumopatias, alguns derrames, enfim. A vacina antitetânica, ela deve ser administrada a cada 10 anos, podendo ser reforçada em 5 anos, no caso de ferimentos sujos, né, pessoal? Ferimentos profundos, com pregos, com facas sujas, enfim. Vacinas devem ser registradas na caderneta sempre. Então, para isso que já tem a caderneta do idoso, para a gente registrar essas vacinas ali e deixar o registro fidedigno. E, por fim, a gente tem, então, a avaliação cognitiva, que a gente chama de mini exame do estado mental, que é quando a gente vai avaliar esse idoso na questão cognitiva, né? Ver quanto que tá ainda, digamos assim, de funcional nesse sentido, certo? Bom, pessoal, eu tinha falado que era para finalizar no slide anterior, mas na verdade ainda faltam mais 3 itens pra gente conversar. Então agora sim, de fato, para finalizar, um pouquinho sobre mobilidade. Então, como que a gente vai avaliar a mobilidade desse idoso? A gente tem, então, instrumentos como o Puma Brasil ou a escala de Trinity, que auxiliam, então, na avaliação de alterações de mobilidade, de marcha, etc, tá? A questão das quedas, como eu comentei com vocês lá na frente, a gente tem que registrar a ocorrência e a frequência dessas quedas na caderneta do idoso, tá? Também gravem isso para questão de prova. E a avaliação funcional, desculpa. A avaliação funcional, que é aquela maneira de medir se uma pessoa é ou não capaz de desempenhar as atividades cotidianas do dia a dia para cuidar de si mesma, tá? Lembra que eu falei para vocês que o idoso está envelhecendo de forma saudável, com senescência, e aí vem um agravo e torna aquilo senil, senilidade. Então, para a gente avaliar de que forma que esse agravo interrompeu esse idoso, né, no desenvolvimento das atividades cotidianas dele mesmo, para cuidar de si mesmo, a gente usa a avaliação funcional, tá? Para ver de que forma, quanto que esse agravo, por exemplo, que eu comentei do idoso ter um AVC, quanto que o AVC interrompeu esse desenvolvimento de atividades normais, né? Quanto que o AVC acabou interrompendo as atividades desse idoso, tá? De que forma que atingiu esse idoso? Aí a gente vai classificar, então, a necessidade de ajuda. Ou ela pode ser parcial, em maior ou menor grau, ou ela pode ser total, tá? E, então, a gente chama isso de MF, que é a medida de independência funcional. Então, se tiver isso na prova, vocês também vão saber para que serve e de que forma que ela é usada, tá? E também os graus ali, como eu comentei para vocês, que podem ser parcial ou total, certo, pessoal? E para finalizar, então, né, eu queria ter falado sobre isso, essa questão de avaliação da manutenção ali da saúde do idoso. E no próximo vídeo, que na parte 2, a gente vai comentar mais sobre o Estatuto do Idoso, algumas coisas específicas na saúde do idoso, por exemplo, diabetes mellitus, a hipertensão, o tabagismo, tá? Mas eu não quis deixar esse vídeo muito extenso, para ele não ficar muito cansativo. Eu espero que tenha ajudado vocês, continuem acompanhando o canal, se inscrevam, deixem o seu like e coloquem nos comentários aí o que vocês querem ver mais aqui no canal também, é muito importante ter esse feedback de vocês. E no próximo vídeo a gente se vê então para falar um pouquinho mais sobre a saúde da pessoa idosa, tá, pessoal? Espero ter ajudado, bons estudos, fiquem firmes aí nos estudos de vocês, até a próxima, abraço!